Glória a Deus. Romanos 8, do 28 ao 30. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, todos os que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto, aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite de quinta-feira. E o desejo do nosso coração é que o teu Espírito Santo possa falar conosco aqui neste lugar, por intermédio desta palavra, que nós possamos, ó Pai, ser agraciados pelo Senhor, pela tua presença, pela tua glória, pela tua Shekinah, que seja, Pai, o teu Espírito Santo a falar conosco, que não seja meramente conhecimento humano, que não seja só uma palestra, mas que seja a palavra do Senhor pregada em cima desse altar, que seja a palavra do Senhor alcançar o nosso coração. É o que nós pedimos ao Senhor, que o teu nome seja santificado no nosso meio, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Dê um graça e paz para quem está aí perto de você. Diga para essa pessoa que bom te ver aqui hoje, né? Mesmo numa tardinha chuvosa, você saiu de sua casa e veio, né? Que bom te ver aqui, ué. Glória a Deus, maravilha. Amém? Glória a Deus. Irmãos, domingo passado eu trouxe aos irmãos aqui uma mensagem contando um pouco da história da Reforma Protestante. E 31 de outubro, né? Amanhã é a data que nós fazemos menção ao surgimento do protestantismo no mundo, né? A data que marca aí o protestantismo é 31 de outubro de 1517, que é o dia em que Martim Lutero afixou suas 95 teses à porta da capela do castelo de Wittenberg, né, na Alemanha. E o dia que ele fixou essas teses ficou conhecido como o dia da Reforma Protestante. Nós fazemos parte desse movimento, né? Esse movimento nos alcançou. Talvez você não conhece a história, talvez você não sabe como foi, mas você é fruto dessa reforma. Se nós somos alcançados pelo verdadeiro evangelho, que tirou as escamas dos nossos olhos, foi porque um dia um homem, né, resolveu se levantar querendo que a igreja retomasse os princípios bíblicos cristãos, e esse movimento nos alcançou. Nós somos, ou pelo menos tentamos ser reformados, em meio a uma geração que está precisando de uma nova reforma, mas esse movimento nos alcançou, e certamente nós precisamos ser gratos a Deus por isso. Ainda nessa pegada de reforma protestante, eu não fico querendo ser pesado aos irmãos, porque às vezes essas mensagens de cunho histórico, elas acabam sendo talvez não tão atrativas para uma geração que deseja tanto dessa terra, né? Às vezes nós queremos, quando nós olhamos à nossa volta, nós percebemos uma igreja que quer tanto isso aqui, quer tanto o dinheiro daqui, as bênçãos daqui, ficar aqui. Nós vivemos uma geração da igreja que quer ser vitoriosa na terra e não na Nova Jerusalém, né? Muitos de nós ainda não compreendemos que a nossa verdadeira glória, que a nossa maior recompensa, que o nosso maior galardão não é aqui nessa terra, é quando nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Paulo ensinou aos Colossenses 3, se eu não me engano, que nós devemos pensar nas coisas que são do alto e não das que são dessa terra. E aí quando nós falamos, aparentemente, quando nós deixamos de falar, melhor dizendo, das coisas dessa terra, parece que as mensagens não ficam mais atrativas ao nosso coração. Mas como é uma data que nós lembramos dela anualmente, eu não queria também deixar passar em branco, e queria trazer mais uma mensagem aos irmãos,
de algumas coisas que a Reforma Protestante trouxe à nossa caminhada. E a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus te edifique também através dessa mensagem. Quando a Reforma Protestante iniciou, ela iniciou pautada na propagação do conhecimento, né, do conhecimento a respeito de Deus, através da sua palavra, a todas as pessoas. Essa foi uma grande preocupação dos reformadores, fazer com que a Bíblia, o Novo Testamento, se tornasse conhecido. Lutero, assim como outros reformadores, escreveram naquela época diversos panfletos, e o que eles queriam era propagar esse conhecimento, e isso acontece, eles propagam esse conhecimento por toda a Europa. E tem uma ação de Deus interessantíssima no rumo dessa história, que nos ensina o seguinte, né? É justamente na Reforma Protestante e no meio da Reforma Protestante que surge a imprensa, o papel impresso. E quem inventa a imprensa é Gutenberg, e Gutenberg faz parte do movimento de Reforma Protestante. A primeira impressão que Gutenberg vai fazer utilizando essa nova tecnologia é justamente uma Bíblia, né? Com o propósito de quê? De ajudar na divulgação, na propagação do conhecimento. E o surgimento da imprensa naquela época fez com que esse movimento de reforma protestante alcançasse mesmo toda a Europa, porque os folhetos dos reformadores, dos nossos pais reformadores, esses folhetos se espalharam por todo o continente, né, de forma muito rápida, porque além de ser algo novo, estava sendo mais fácil agora propagar, né, por causa da imprensa que acabava de ser inventada. E é claro que eles não imprimiam qualquer coisa, é claro que essa imprensa era de um material muito rico, né? Era de um material de muito conhecimento teológico, porque há um outro fator interessante também. Quando os nossos pais reformadores foram expulsos da igreja, eles saíram sem nada, sem nenhum material, sem a Septuaginta Latina, ou sem qualquer outro material teológico, sem os escritos de São Tomás de Aquino, que era a base da igreja daquela época. E eles tiveram que iniciar uma construção de um material teológico, né, para que esse conhecimento fosse propagado. Eu considero isso como uma coisa boa, porque nós deixamos os conhecimentos históricos, entre aspas, que nós não podemos chamar de ultrapassados porque eles fizeram falta para a igreja, mas esses conhecimentos que já estavam pautados e cheios de contaminações teológicas para trás, e iniciamos um novo material teológico agora com base naquilo que a Reforma Protestante ensinava. E entre esses conhecimentos havia um assunto muito discutido entre os nossos pais reformadores, que era o assunto relacionado à salvação. Nos nossos dias hoje, muitas pessoas esperam que a igreja ensine a como ficar rico, como prosperar, como se tornar um CNPJ, como sair do CLT, como entrar no CNPJ, né? Não que isso seja ruim, isso é uma coisa boa, mas eu não acho que a gente deveria esperar da igreja. Acho que da igreja tem que esperar a adoração a Deus, servir ao Senhor, religião, né? Não essas demais coisas aí. E muitas pessoas esperam tanto da igreja, e a igreja no período da reforma, ela queria saber sobre salvação. Eu não sei se você já se preocupou com isso, mas é algo que precisa estar no nosso coração, né? Precisa estar no nosso coração. Nós temos, pelo menos em duas situações, homens que procuraram Cristo com esse pensamento de salvação, né? Temos o Nicodemos, que vai conversar com Jesus por volta da meia-noite, escondido de seus amigos, em João capítulo 3, e a dúvida de Nicodemos é: o que eu preciso fazer para ser salvo? Talvez, se você tivesse a oportunidade de se encontrar com Jesus um dia e pudesse fazer qualquer pergunta, será que essa seria a sua pergunta? Senhor, salvação, como é que é? Eu acho que talvez muitos de nós, da nossa geração, perguntaríamos outras coisas, né? Mas o Nicodemos procurou Jesus querendo saber de salvação. Nós temos o jovem rico em Marcos capítulo 10, que também chega diante de Jesus, e a indagação do jovem rico diante de Jesus é: mestre, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Também é salvação. Às vezes nós nos preocupamos demais em crescer aqui nessa terra e nos preocupamos muito pouco com o que o céu tem para nós.
Às vezes nós pensamos em viver uma vida muito boa aqui nessa terra, e às vezes nós estamos ajuntando tesouros onde o nosso Deus, Senhor Jesus, mandou que ajuntássemos tesouro, né? Então, o assunto que eu quero trazer para você aqui hoje, após essa introdução, é sobre salvação. E esse assunto sobre salvação, ele foi um assunto bastante discutido no período da Reforma Protestante. Nós temos dois homens que se destacaram no diálogo a respeito desse assunto, se tornaram bases para quando nós vamos falar sobre salvação. A minha ideia aqui nessa noite não é fazer de você um calvinista, amém? Mas a minha ideia aqui nessa noite é te apresentar o calvinismo, né? Não por ser a forma de pensamento que você precisa defender, mas como um movimento histórico de fundamental importância para o surgimento da Reforma Protestante, que teve esse ponto de debate durante séculos. A igreja queria definir questões a respeito de salvação. E dois nomes vão se destacar. O primeiro deles é Armínio. Armínio, ele viveu entre 1560 e 1600. Ele morreu com apenas 40 anos de idade. Ele era um padre, ex-padre holandês. E é Armínio que cria os 5 pontos, chamados 5 pontos da salvação. Quando Armínio cria os 5 pontos da salvação, isso, né, já por volta do ano aí, quase de 1600, quando ele cria aí os 5 pontos da salvação, e esse material criado na Holanda chega até Genebra, na Suíça, os protestantes de Genebra, na Suíça, não conseguem aceitar que os pontos de Armínio estavam coerentes, porque não era isso, não era o que Armínio dizia que a Reforma Protestante ensinava, né? Armínio pregava sobre uma eleição total, Armínio pregava sobre uma graça que era resistível, Armínio pregava sobre uma escolha que dependia do homem, e a Reforma vinha pregando justamente contra isso. A Reforma vinha pregando que Cristo era suficiente para um todo. E então, quando os pais reformados de Genebra toparam com aquilo que Armínio estava ensinando, eles consideravam uma heresia. E na tentativa de contrapor Armínio, eles vão fazer um concílio, né, que é chamado de Sínodo de Dort, que foi realizado na Holanda entre 13/11 de 1618 até o meio do mês de maio de 1619. A igreja tinha uma dúvida relacionada à salvação. A igreja tinha um ponto de discórdia criado por Armínio. A igreja então vai se assentar para poder discutir o assunto, em 1618 até 1619. Do mês 11 ao mês 5, são 6 meses de discussões, onde os principais líderes da igreja no mundo sentaram na tentativa de debater a respeito do assunto, certo? Eu acho isso importante porque são 6 meses de debate, onde homens de toda a Europa se reuniram para conversar e chegar a uma conclusão a respeito do assunto. Muitas vezes a gente vê muitas pessoas falando sobre calvinismo, e a pessoa quer definir calvinismo numa frase, ou quer combater o calvinismo numa frase, para desconstruir algo que líderes da igreja, intelectos da igreja, sentaram durante 6 meses para tentar resolver. Uma vez eu vi um pastor abrindo uma caixinha de perguntas, e alguém perguntou ao pastor assim: pastor, o que o senhor acha de calvinismo? Aí o pastor falou assim: é balela, esquece disso, isso aí é só para dividir igreja, eu fico com a Bíblia, né? Eu prefiro a Bíblia. Isso é um ponto de vista muito ignorante, na minha opinião. Porque se homens da história da igreja discutiram durante 6 meses, vocês acham que eles não iam pensar assim, vamos ficar com a Bíblia? Você acha que essa não foi uma opção que um pastor em 2000 e borrachinha ia chegar à conclusão agora
que nenhum reformador no passado, homens com um QI, com um nível de conhecimento, com leitura, muito mais preparados do que nós no nosso tempo hoje, vocês acham que eles não iam chegar a uma conclusão e falar assim, não, é a Bíblia e esse trem é tudo uma balela? Não. Às vezes o nosso erro relacionado a essas doutrinas é a falta de conhecimento a respeito da doutrina. Às vezes a forma que nós queremos lidar com ela é porque hoje nós somos uma geração acostumada a conhecimento através de rios, de 1 minuto e meio. Nós não lemos a República de Calvino. Talvez não, eu tive a oportunidade de ler, talvez você não teve a oportunidade de ler a República de João Calvino. É um livro grande, onde ele vai defender, onde nós vamos encontrar esses pontos aí relacionados à salvação, de forma bem explicada. Às vezes você vai lá e acha que você é um calvinista, ou você quer combater o calvinismo, independente da sua visão, com aquilo que você viu numa pregação de um pastor, com base no que eu vou te dar de pregação aqui hoje, é muito pouco. Homens que estudaram, que leram, que esmiuçaram durante 6 meses, até chegar numa determinada conclusão. Você aprende com isso em tempos de reforma protestante? Como que nós estamos nos tornando uma geração de ignorantes, relacionados à palavra de Deus? Nós não lemos mais, irmãos. Nós queremos uma resposta pronta. Nós achamos muito mais fácil acreditar no que qualquer um fala para a gente, sem querer ler a respeito do assunto, pesquisar a respeito do assunto, debruçar a respeito do assunto. Isso não acontece só com a igreja, isso é parte da nossa cultura. Hoje nós temos professores que deixam a desejar, hoje nós temos médicos que deixam a desejar, porque esse conhecimento foi adquirido de qualquer forma, de qualquer maneira. Às vezes entre eu e a Edileia lá em casa, comentávamos, tinha uma professora na igreja, e toda mensagem que ela mandava assim, por favor, sem completar. Talvez se eu te mandasse uma mensagem assim, né, de outra pessoa, mas quando vem de um professor, chama atenção. Quando vem a escrita errada de um professor, chama atenção. Quando um médico dá uma receita errada, chama atenção. Quando o profissional falha na falta de conhecimento, chama atenção. Então, nós somos meio que um produto do meio, né? E isso reflete dentro da igreja, porque nós não queremos mais ir a fundo. Em tempos de reforma protestante, eu pergunto para você, qual foi a última vez que você investiu no seu conhecimento teórico a respeito de Deus? Eu busco, oro, peço a Deus todos os dias que oro, para que eu consiga ser uma pessoa equilibrada entre o poder do Espírito e o conhecimento a respeito de Deus. Acho que a gente tem que investir nos dois. De vez em quando você tem que fazer um jejum, subir ao monte, descer aos vales, pôr sua cara no pó e chamar pelo Espírito Santo. E outra hora também você tem que ler um livro, uma Bíblia de estudo, participar de um treinamento, de uma palestra, porque você precisa fortalecer os seus dois lados. Né? Jesus já disse que nós precisamos crescer, Pedro nos ensinou, né? Na graça e no conhecimento. Jesus disse, errais por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos caminhar em cima desse paralelo aí. É por isso que eu sou batista nacional, porque não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Não é frio como os reformados e não é quente como os pentecostais, né? Quando você pergunta, o batista nacional, ele é o quê? Ele é oi, Lívia? Não, morno não, misericórdia, está repreendido. Não, eu ia dar a definição agora, né? Ele não é tradicional, ele não é pentecostal, ele é renovado, né? Nós somos renovados. Prega a palavra de Deus no poder do Espírito. Esse é o lema de Enéas Tognini em 1967, né? Então, nós precisamos alcançar, ou pelo menos eu tento alcançar esse equilíbrio. Eu pergunto para você, qual foi a última vez que você investiu no seu conhecimento teórico, que você comprou uma Bíblia melhor, com uma nota de rodapé, que você leu um livro, ou você está se contentando apenas com os rios, apenas com o que o Hernandes Dias Lopes fala em 1 minuto e meio, apenas com o que o Augusto Nicodemos fala em 1 minuto e meio, é muito pouco. Esses homens que eu citei são bons, e levaram anos para chegar onde eles estão. A igreja presbiteriana preparou Hernandes Dias Lopes durante 30 anos para colocar ele na posição presbiteriana que ele está. A igreja mandou ele para os Estados Unidos, por isso que ele é reverendo, ele fez um curso lá, voltou, ele pastoreou várias igrejas,
Quando Hernandes Dias Lopes assume um papel de figura pública entre os presbiterianos, aquilo foi preparado, foi quase 30 anos de preparo. Pegaram um rapaz novinho, inteligente, até ele chegar a ser quem ele é hoje. Você pode pegar um Rios do Hernandes Dias Lopes de 1 minuto e meio, que eu garanto para você, vai ter ouro puro, muita coisa boa. Mas e a próxima geração? A próxima geração não foi para os Estados Unidos, não foi preparado durante 30 anos, está se alimentando com Rios de 1 minuto e meio. Então, aonde nós vamos chegar com as nossas conclusões desse jeito? É tempo, irmão, se é tempo de reforma, é tempo de conhecermos a Deus, de buscarmos ao Senhor. Talvez você está aqui nessa noite e muitas vezes você busca só o favor de Deus, só aquilo que Deus pode fazer por você. Mas e o conhecimento a respeito de Deus? Como que nós temos buscado? E aí nós erramos, porque às vezes não conhecemos a história. Nesse sínodo de Endor, na Holanda, de 1618 até meio de 1619, eles chegaram às seguintes conclusões, né? No período da reforma, nós temos como principal reformador Lutero. Ele viveu de 1483 até 1546. O Armínio viveu de 1560 a 1600. O Calvino, ele é um francês e ele foi criado em Genebra, na Suíça. Ele viveu entre 1509 a 1564. E eu te dei esses números por causa de um fator muito importante. O Calvino conheceu Lutero, certo? E ambos não conheceram Armínio. Esse ponto é importante. Quando o Armínio nasceu, o Calvino, ou melhor dizendo, quando o Calvino morreu, o Armínio tinha 4 anos de idade. Esses dois não sentaram numa mesa para discutir. Talvez se eles tivessem sido contemporâneos, eles tinham sentado numa mesa, os dois, me explica aqui, e tinha chegado num acordo, só que isso não aconteceu. Né? Esse fator aí é importante, porque eles não se toparam. Quem escreveu primeiro foi Armínio, não foi Calvino. Armínio escreve, e os discípulos da escola calvinista, os discípulos de Calvino, receberam as informações de Armínio e questionaram, isso está errado. Vamos fazer aqui um concílio, vamos sentar e vamos discutir a respeito de como é a salvação do ser humano. E eles trataram Armínio como herege, para poder defender e definir essas questões teológicas. O primeiro pensamento reformado que nós temos a respeito de salvação, ele é calvinista. Depois pode vir os nossos irmãos pentecostais, principalmente, que são arminianos na sua maioria, discutirem a respeito do assunto, mas quando nós falamos de reforma protestante, nós temos algumas posições que vêm desde a reforma. Algumas delas nós questionamos muito no nosso tempo. Uma delas todo reformado é calvinista. Todo pastor, toda igreja de origem reformada é calvinista. Todo pastor, toda igreja de origem reformada acredita que a igreja passa pela grande tribulação. Porque são pensamentos que foram construídos na reforma e que hoje nós talvez pensamos o contrário aí por causa de N situações, né? Mas como disse, o meu ponto aqui não é firmar o calvinismo para você. O meu ponto aqui é apresentar para você um conhecimento que foi difundido no momento durante a reforma protestante. Nesse sínodo de Dor, na Holanda, em 1618, os discípulos de Calvino, que sentaram lá para poder definiram 5 pontos a respeito da salvação. E nós vamos ver esses 5 pontos aqui nessa noite. Eu queria pedir ao Cícero ou ao Tiago que sentasse ali no computador e abrisse para nós o texto que nós vamos ler aqui. 5 pontos, né? Que na reforma também ficou conhecida como tulipa. Por que tulipa? Se nós pegarmos a primeira letra de cada uma das frases que nós vamos falar aqui, né? Em inglês, total depravação, incondicional eleição, limitada expiação, irresistível graça, perseverança dos santos, em inglês forma o nome da flor, né? Tulip, que seria para nós aqui a tulipa. E essa tulipa virou símbolo do protestantismo durante a reforma protestante,
justamente por causa desse concílio que aconteceu, desse sínodo que aconteceu em Dort, na Holanda. Então vamos lá, são 5 pontos que eles definiram a respeito de salvação. O primeiro deles é depravação total. E eu não separei todos os textos, vou ler apenas um. Romanos 3, versículos de número 10 e 11. Romanos 3. Romanos 3, versículos 10 e 11. Eu vou ler o 10, o 11 e vou ler o 23 também. Romanos 3, 10, 11 e 23. Como está escrito: não há nenhum justo, nem ao menos um. 3, 10 e 11. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. E o versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O primeiro ponto que eles chegaram em conclusão a respeito da salvação é que o homem sem Deus, ele está totalmente depravado, ele não tem condições, ele está em pecado. E se Deus não intervisse na situação, o homem jamais sairia dessa condição. Se dependesse única e exclusivamente das forças humanas, isso jamais aconteceria, porque o homem está totalmente, essa palavrinha feia e usada, né? Para nós, no nosso contexto hoje é uma palavra feia, para eles na época não eram. Essa palavrinha depravação significa total afastamento de Deus. Se não houvesse um intermediador, homem e Deus não se reatariam. Então o homem está incapaz de tomar qualquer tipo de decisão em torno de si mesmo, porque esse texto mostra para nós que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O segundo ponto é eleição incondicional. Efésios, capítulo de número 1, versículos de número 4 e 5. Efésios, capítulo 1, versículos de número 4 e 5. Portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Para os discípulos de João Calvino, para o calvinismo, que eles vão chegar na conclusão, é que existe uma eleição incondicional, né? Que a eleição de Deus, ela é incondicional, que é o Senhor que trouxe para si, foi o Senhor que chamou para si aqueles que vão ser salvos. É talvez o principal ponto de discórdia entre calvinistas e arminianos, né, seria esse aqui, e o leque aqui vai abrir muito. Mas no período da reforma eles decidiram por crer que, baseado no texto que nós lemos como texto-chave, Deus é quem predestina, Deus é quem elege. Para alguns é difícil pensar nesse pensamento por causa da seguinte situação: se Deus escolhe um para o céu, obviamente ele escolhe o outro para o inferno. Poderia um Deus bom escolher alguém para ir ser condenado, né? Esse aí seria um principal ponto de discórdia. Tem um outro pai reformador que deu uma resposta interessante, eu não considero certa, mas considero uma resposta interessante, Wesley, né? Que inclusive depois vai vir a igreja wesleyana por causa dele. Aí o Wesley vai dizer o seguinte, que não era uma questão de Deus escolher, era uma questão de Deus conhecer. Deus, na sua presciência divina, saberia no final das contas quem se salvaria ou não, né? Quem se salvaria ou não. Os reformadores preferiram ficar com a eleição incondicional, de que é Deus que escolhe, de acordo com as suas condições que nós jamais saberemos quais são,
que é Deus que escolhe, porque por causa do sentido do amor de Deus. Tipo, mesmo Deus sabendo que aquela pessoa seria condenada à morte, Ele continuaria dando a ela todas as oportunidades para que ela se salvasse. E aí os discípulos de Calvino viam o amor de Deus nessa questão. Mas igual eu te disse, não estou pondo aqui um ponto para você acreditar. Estou pondo aqui para você um ponto histórico, te apresentando a doutrina. Então, por causa da predestinação e da presciência, os calvinistas, no período da Reforma Protestante, chegaram à conclusão de que Deus é que elegia aqueles que iriam para o céu. Há alguns equívocos nas interpretações a respeito desse texto. O maior deles é quem pensa, o calvinista que pensa que ele é uma vez salvo, salvo para sempre, Se eu sou eleito de Deus, então eu posso pecar, que eu já sou salvo mesmo. Vou viver na igreja para quê? Eu já descobri que eu sou eleito, Esse é o principal equívoco, porque para os discípulos de Calvino, ninguém sabe quem foi eleito. Você não sabe se você é um eleito, Se você chegou no final de sua vida e não manteve a sua vida santa, significa que você não era um eleito. Então nós não temos certeza dessa eleição, se você é salvo ou não, São as incógnitas que vão gerar. Outra interpretação errada a respeito do assunto é porque quem pensa que é uma vez salvo, salvo para sempre, erra também por causa do último ponto da tulipe, que é a perseverança dos santos. Para Calvino, quem é salvo, tem atitude de salvo, vive como salvo, demonstra frutos como salvo e persevera até o final. Então o camarada que olha para você, que fala assim, não, eu sou calvinista, eu estou no mundo aqui, mas eu sou salvo. Ele não conhece o calvinismo e ele não é salvo, porque ele não está perseverando, ele não está dando frutos de ser salvo. O terceiro ponto que eles vão defender nesse sínodo é o de expiação limitada, que está em Romanos 5, versículo de número 15. Romanos 5, versículo de número 15. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, porque se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou as multidões. E Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá uma segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação de todos os que o aguardam. Para Armínio, o Senhor Jesus morreu por todos. Para Calvino, nesse terceiro ponto, o Senhor Jesus morreu apenas para os salvos, baseado nesses dois textos aí que nós lemos, que ele vem para aqueles que o esperam, Então, nós temos outro ponto de discórdia: expiação ilimitada ou expiação limitada? Expiação por todos ou expiação pelos salvos? A conferência, o sínodo, aqui vai chegar à conclusão que o Senhor Jesus morreu em favor daqueles que receberam o chamado do Senhor e creram nele, Quem creu, foi para esses que o Senhor morreu, no sentido de valer a pena, tipo, para o ímpio, para o incrédulo, que não está aqui, Jesus ter morrido na cruz, estou te dando a explicação mais ou menos da conclusão deles lá, Para o ímpio, Jesus ter morrido na cruz, diferença nenhuma. Muitos ímpios acreditam até que Maria é que teve maior papel importante nisso aí. Outras religiões nem creem que Jesus morreu numa cruz. Não faz diferença alguma. Mas para nós que conhecemos o Senhor e servimos ao Senhor, Jesus ter morrido numa cruz no nosso lugar, ter pagado o preço no nosso lugar, é algo primordial,
não é? É base para a nossa fé, é base para aquilo que nós cremos, é o que nós defendemos com unhas e dentes. É isso que eles quiseram dizer na reforma, no período da reforma, que aqueles que creram a essa salvação, essa expiação, essa morte de cruz, estava valendo mais a pena do que para aqueles que não criam. O quarto ponto é a irresistível graça. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Todavia Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou para a sua graça, quando então foi do seu agrado. E 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Semelhantemente, recomendo que as... 9, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Isso. Não, o texto, citei a referência errada. Vamos ficar aí só com o Gálatas capítulo 1, versículo de número 15. Graça irresistível. Para quem se reuniu no sínodo de Dor, na Holanda, para definir os pontos da salvação, eles chegaram à conclusão de que quando a graça alcança o coração de uma pessoa, ela não consegue resistir, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Esse ponto para nós no nosso tempo hoje, talvez nós não conseguimos ver ele com tanta clareza, porque hoje nós vivemos um evangelho muito de processo. Eu não diria que ele está errado, eu diria que Deus trabalha em cada época de uma forma diferente, né? É segunda? Obrigado, Mateus. Mateus achou para nós ali, ó. 2 Timóteo, eu anotei primeira, 2 Timóteo 1:9. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da nossa própria determinação e graça. Essa graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Obrigado, Mateus. Então, hoje nós vivemos um evangelho muito de processo, onde a nossa salvação ela é muito gradual. Você vê uma pessoa chegando na igreja e muito aos poucos ela vai se derramando dentro dessa graça, e alguns levam anos, né? Talvez tem pessoas que frequentam a igreja 10 anos, e ainda não teve um real encontro, uma transformação verdadeira. Parece que a pessoa se convenceu, mas a graça ainda não entrou no coração dessa pessoa, né? Algo que na reforma era menos comum, né? Na reforma, no período da reforma, enquanto os pregadores pregavam, no meio da mensagem, as pessoas saíam dos bancos da igreja, se dobravam diante do altar e falavam: eu quero esse Jesus, sem precisar do pregador ficar fazendo apelo, né? Tem algumas histórias na história da igreja que é interessantíssima. Depois você leia a história de Jonathan Edwards, né? Ele tem um sermão, que é um sermão dito como o sermão mais conhecido do mundo, né? Pecadores na mão de um Deus irado, virou até livro. E o Jonathan Edwards não era um pregador eloquente, ele usava de pregação um método de leitura. Ele escrevia, chegava no altar, punha os seus óculos e começava a ler, não olhava para o público hora nenhuma. E quando ele escreveu, né, pecadores nas mãos de um Deus irado, e começou a ler aquilo, as pessoas começaram a sair dos bancos e vir para a frente da igreja, e estava todo mundo chorando, querendo, implorando para receber Jesus, a ponto do diácono ter que chegar e puxar a barra da calça dele e falar assim: para de pregar, que a igreja não está suportando o poder de Deus dentro da igreja, né? E todo mundo não querendo cair nas mãos de um Deus irado, né? Alguém já pegou esse sermão, que tem o sermão escrito na sua biografia, e já tentou ler o sermão, não aconteceu nada, a mensagem foi chata, né? Comprida, foi só no dia que ele pregou que teve a unção lá, né? E então assim,
quando nós olhamos para o nosso tempo hoje, que é um tempo mais de processo, né? Que é um tempo onde as coisas são mais demoradas, onde o nosso coração está mais frio, não sei se é algo do Brasil, onde as pessoas demoram a largar o pecado, né? Não é sempre que a pessoa vem, entra na igreja e sai e fala assim, não bebo mais, não fumo mais, não prostituo mais, não faço nada errado. No período da reforma isso acontecia de forma mais constante do que nos nossos dias. Isso não quer dizer que seja ruim, porque igual eu estou te dizendo, a gente vê o processo na vida das pessoas e sabe que o nosso Deus é o Deus que completa a boa obra, né? Mas o que os nossos pais reformados queriam ensinar é o seguinte, é que quando essa graça chega, é irresistível. Se essa graça alcançar o meu coração, eu não vou querer saber de pecar mais. Se essa graça alcançar meu coração, eu vou querer agora só agradar a Deus. Se essa graça chega, se esse chamado acontece, eu não consigo viver por mais nada que não seja isso. Um pouco eu gosto de falar de reforma para lembrar dessas coisas, né? Será que nós estamos vivendo essa graça, irmãos? Será que você que diz aí que a graça alcançou seu coração, você abriria mão de tudo por causa dessa graça? Você tem mesmo essa fome, essa sede pela presença do Senhor? Que nós precisamos ter, que a Bíblia, o texto de Paulo diz, acontece em nós, quando nos alcança, é irresistível. E para a gente finalizar, 2 textos, Filipenses capítulo 1, versículo 6, o último conceito a respeito de salvação é a perseverança dos santos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. E um último texto, Apocalipse 17. Apocalipse 17, 14. Apocalipse 17, 14. Então guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e com ele vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. No 5º ponto da salvação, definido no Conselho de Dort, na Holanda, eles chegaram à conclusão que salvação requer a perseverança dos santos. Significa que com o Evangelho, com a nossa salvação, nós vamos precisar perseverar. Perseverar é insistir. Perseverar é não deixar de acreditar. Mesmo quando todas as situações se levantarem contra, nós vamos continuar crendo. Quem é salvo, quem serve a Deus, quem pensa em salvação, persevera nisso. Não é porque Deus fechou uma porta, significa que Ele não te ama mais. Não é porque talvez o dinheiro ainda não veio, significa que Deus se esqueceu de você. Não. Nós perseveramos porque cremos em algo muito maior do que isso. Nós cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida. E nós vamos permanecer fiéis até o dia que o Senhor nos chamar, para que nós possamos nos encontrar com Ele. Isso é salvação. Salvação não é encher você de riquezas aqui nessa terra, e você viver uma vida boa, mansa e feliz. Salvação é você passar as adversidades aqui nessa terra, e permanecer fiel até o fim. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Aquele que começou a boa obra em nós, é fiel para completá-la. Nós estamos na caminhada. Nós estamos rumo ao céu, à glória, à Nova Jerusalém. Amém?
e salvação faz parte da nossa caminhada. Eu não sei como você entrou por essas portas nessa noite, mas o que Deus tem para nós aqui nesse lugar hoje, é para que nós possamos sair daqui conscientes de que nós estamos caminhando rumo ao céu, rumo ao nosso Deus. Salvação tem que ser uma preocupação, tem que ser motivo das nossas orações, para que o Senhor nos santifique a cada dia. Amém? Se coloque de pé. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos reunidos aqui neste lugar. O Senhor conhece, Pai, a nossa vida. O Senhor conhece o nosso coração na Tua presença. O Senhor sabe, Deus, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos preocupa. E quantas vezes, Senhor, o diabo tenta usar essas coisas para tentar roubar o foco da salvação de nós. Nós oramos a Deus sabendo que o Senhor está no controle, na direção da nossa vida, da nossa caminhada. E oramos pedindo ao Teu Espírito Santo para que essa salvação seja aperfeiçoada em nossas vidas, em nossa caminhada, como Paulo nos ensinou aos Efésios. Que essa salvação precisa ser aperfeiçoada através da santidade a cada dia. Faça, Senhor, completa essa obra em nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Meu irmão, se você está no seu propósito de oração, ou gostaria de começar um propósito de oração com Deus, né? De estar aqui por tantas quintas-feiras, você coloca aí com o Senhor quantas quintas-feiras você vai estar aqui. Talvez em prol de algo que você esteja batalhando em oração, crendo naquilo que Deus pode fazer por você. Faça um propósito de oração com Deus para estar aqui. Então, se você quer começar, ou se você está no seu propósito de oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu vou ungir você. Após eu te ungir, você retorna ao seu lugar, dobra os seus joelhos, faz a sua oração, porque antes da minha oração por você, Deus quer escutar a sua, o seu pedido, em nome de Jesus. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Toda dispensação no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Viva tempestades a me condenar. Pelo verbo vivo hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, vive nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação do sangue para mim. Plena liberdade em Jesus.